Você já pensou, algum dia eu vou aprender inglês? Como se esse dia fosse bater na sua porta? Ou até mesmo, para que eu vou aprender inglês agora se eu ainda não tenho planos de viajar para o exterior, de ir para fora? Para que eu vou aprender inglês agora? Esse tipo de pensamento pode parecer inofensivo de primeira, mas é exatamente esse pensamento de esperar o momento certo que trava, que mantém a maior parte das pessoas onde elas estão. E o mais importante de tudo, você não precisa ir pra fora pro inglês fazer a diferença na sua vida, ele já tá ao seu redor o tempo todo, no seu trabalho, nos filmes e séries que você assiste, nas músicas que você escuta, nos cursos que você gostaria de fazer e nas vagas de emprego que você gostaria de ter, ganhando às vezes até 2 ou até 3 vezes mais. O inglês é mais do que uma língua atualmente, ele é uma ferramenta de acesso, uma ponte mesmo que vai te proporcionar mais renda, mais liberdade, mais possibilidade de escolha. E quanto antes você começa a desenvolver essa habilidade que é se comunicar em inglês, antes você colhe os frutos dela. Tem um mito que é, quando eu precisar, eu aprendo. E essa é uma crença comum, né? Eu só preciso aprender inglês se eu for viajar fora ou morar fora também. A ideia principal é que quando a oportunidade chega para você utilizar o inglês mesmo, talvez alguma oportunidade que você nem tá vendo na sua área de trabalho, ou uma oportunidade de emprego diferente um pouco daquilo que você está fazendo atualmente. E aí já é tarde demais para começar, porque quando eles colocam, por exemplo, na vaga que precisa de alguém com inglês fluente, você fala, agora não tem. Mas surgiu essa oportunidade que você não estava vendo. Quantas vezes surgiram coisas na sua vida que você ainda não estava vendo, e quando você viu era tarde demais porque você não tinha habilidades necessárias para chegar naquela posição. Se nunca aconteceu com você ainda, você pode se sentir privilegiado, privilegiada, porque você ainda tem tempo de se preparar para quando acontecer esse imprevisto previsto, você conseguir estar preparado. Porque uma coisa que a gente sabe é, na vida acontecerão imprevistos, então eles não são tão imprevistos assim. Nós podemos prever e se preparar para a maioria deles. E em relação a vagas de emprego, oportunidades de trabalho e também outras coisas relacionadas a hobby, coisas que você gosta, também vão estar relacionadas ao inglês. Quando você se prepara antes, você consegue colher depois e muito antes do que a maior parte das pessoas que deixa para trabalhar as habilidades assim que surge uma oportunidade. Aí elas não estão preparadas no momento oportuno. Aprender com calma, com consistência, é muito melhor do que correr atrás quando bate o desespero. E eu falo isso principalmente porque eu já trabalhei com esses dois tipos de aluno. Alunos que, pensando no futuro, começaram agora, às vezes no início da faculdade, no meio da faculdade, sabendo que quando eles começassem a tentar buscar oportunidades no mercado de trabalho, eles já estariam preparados com o inglês pronto. E outros alunos também que deixaram, até mesmo que estavam há 5 anos na área de trabalho, já trabalhando mesmo no mercado de trabalho, na área que eles gostariam, e aí surgiu uma oportunidade de passar para uma outra empresa multinacional, ganhando muito mais, num cargo melhor, mas que precisava do inglês fluente. Aí que eles começaram a tentar ir atrás. E, normalmente, essas vagas, quando elas surgem, eles querem preenchê-la o quanto antes, né? Assim, logo naquela semana, naquele mês, no máximo em alguns meses. E, normalmente, para alguém que não sabe nada de inglês, ela não consegue chegar num nível fluente de inglês comunicativo em 2, 3 meses, que é o que eles precisam, às vezes no máximo, né, para preencher essas vagas de trabalho. Muitas dessas pessoas perderam essas oportunidades, mas depois que perderam 1 ou 2 oportunidades, falaram, eu quero aprender inglês, quero me dedicar, e sim, quando surgiu uma outra oportunidade, eu consegui me candidatar para a vaga. Mas você, talvez se você está vendo isso antes dessa oportunidade aparecer, você já consegue se preparar anteriormente. E o inglês é uma habilidade mesmo, né? O que você planta hoje, você colhe pelo resto da vida. Principalmente no mundo que nós estamos atualmente, que é totalmente conectado, em que muitas outras pessoas de várias outras nacionalidades aprendem inglês também. Então você tem um chinês aprendendo inglês, um japonês aprendendo inglês. Eu tenho alunos que trabalham na área offshore e em plataformas de petróleo, que tem pessoas do mundo todo que prestam diferentes tipos de serviço. Então tem um cara da Polônia, tem alguém que é uma equipe lá da Alemanha, e todo mundo aprende inglês para se comunicar no ambiente de trabalho. Por isso que é muito importante. O inglês ele já tá no seu dia a dia, foi o que eu comentei no início, né? Mesmo que você não perceba. Pensa nas séries, nas músicas, nos filmes, né? Você sempre precisa e depende de legenda para conseguir entender, ou até mesmo dublado. Às vezes, termos do seu trabalho. Eu não tô nem falando para quem trabalha usando inglês. Às vezes, para quem não trabalha utilizando inglês, já utiliza palavras como meeting, deadline, feedback, onboarding e outros termos específicos de cada área. Ferramentas e tecnologias que você usa, YouTube, Google, inteligência artificial, algum software técnico, que às vezes o próprio software já tá com as nomenclaturas em inglês. Até mesmo a inteligência artificial, muitas vezes, dependendo da forma como você pesquisa, qual que você usa, você consegue ter resultados muito bons pesquisando em inglês. E
um ponto aqui que eu nem coloquei, né? Se você for pensar na área acadêmica, você tem a questão de artigos, né, que às vezes não são traduzidos, e as ferramentas de tradução normalmente dão uma tradução que não é muito adaptada, é uma tradução mais literal, então tem alguns pontos que são mais incompreensíveis para você conseguir entender, e quando você, obviamente, lê na língua original que aquele artigo foi escrito, na maior parte deles o inglês, você consegue entender muito, muito melhor o que aquela pessoa quis dizer com aquilo. Então é muito importante também nessa área acadêmica. A pergunta não é, você vai precisar de inglês, e sim, quanto mais você poderia fazer com o inglês agora. Porque se você quisesse, em toda a sua vida, não depender de falar inglês, você conseguiria. Mas você estaria perdendo muitas oportunidades de se comunicar com gringos, tanto de uma maneira mais social, ou viajando para fora, fazendo uma viagem legal, onde você consegue aproveitar tudo, você consegue conversar com as pessoas do local, você consegue pedir informações, entender as respostas dessas pessoas, você tá num hotel, num táxi, no aeroporto, você consegue chegar na imigração do lugar, você responder as perguntas dessa pessoa que tá na imigração e não ter problemas com isso, que tiveram muitas pessoas que já tiveram problemas com isso, e o fato de não conseguir se comunicar, você não consegue expressar o que você tá pensando, você não consegue expressar a verdade sobre aquela situação, e você tá na mão mesmo da dedução das pessoas sobre o que está acontecendo e não sobre o que realmente você acha que aconteceu, porque você não consegue se expressar suas próprias ideias e pensamentos em inglês. E também na área de trabalho, porque muitas vezes você está em uma área de trabalho específica ou em uma empresa específica que daria margem para você ou subir de cargo dentro da empresa ou até mesmo ir para uma outra empresa num trabalho melhor, até mesmo fazer transição de carreira para muitas pessoas, né? Em que você precisaria utilizar o inglês e o inglês te daria uma quantidade de possibilidades maiores, que você fica preso por não ter ele. O mundo mudou, que é um pouco do que eu comentei, né? O inglês, antes ele era o diferencial. Eu lembro que na época que eu comecei a aprender inglês, estudar inglês, eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. E na época meu pai decidiu se ele ia me colocar ele tinha dinheiro suficiente para me colocar ou numa escola particular ou numa escola de idiomas, que era mais ou menos, essa escola era praticamente o mesmo valor. E ele falou, não, eu vou colocar ele numa escola normal pública e vou colocar ele numa escola de idiomas para ele aprender inglês, se desenvolver inglês. E esse foi o pensamento dele na época, assim, há muitos, muitos anos atrás. Eu comecei a aprender inglês com uns 8 anos. Ele já tinha essa visão que ele sabia que futuramente o inglês seria um diferencial. Tinha essa ideia, pelo menos na época. E depois que o tempo passou, atualmente, não é nem mais o diferencial. Tem algumas empresas que falam assim, não é que você é uma pessoa diferente por você ter inglês. Eu nem quero você aqui na minha empresa, nesse cargo, se você não tiver o inglês. Então agora, ele meio que o inglês se tornou o novo básico. Ele é o mínimo realmente esperado em muitas vagas, muitos cursos, muitas oportunidades de trabalho mesmo. Por exemplo, 80% dos conteúdos técnicos mais avançados do mundo estão em inglês. E esse é um ponto também da área acadêmica, né? Se vocês pararem para pensar sobre a quantidade de artigos que tem, que você consegue ler na língua original, entender também vídeos no YouTube, que às vezes os vídeos no YouTube também não tem legendas, né? Assim, você teria que saber inglês para entender eles, mesmo que tivessem legendas. O fato de escutar na própria língua, você consegue ter uma compreensão melhor, porque você entende como a língua funciona. Isso é uma coisa que os gringos, às vezes, não entendem sobre o português, porque a nossa língua é construída de uma forma específica, e a língua deles também é construída de uma forma específica. Quando você entende o funcionamento da língua, você entende o que aquela pessoa quis expressar, qual foi o pensamento dela. Quando a tradução é literal, isso não é possível. As melhores vagas são globais, né? Então exigem um mínimo de leitura e fala, quando não exigem um inglês fluente também. E mesmo um profissional comum, ele pode perder espaço no mercado de trabalho se ele não tiver um mínimo de fluência funcional. Às vezes precisa conversar com o cliente, às vezes precisa conversar com o chefe, que é de um outro setor, ou precisa conversar com pessoas de fora que vão prestar, por exemplo, alguns serviços extras ali na área. Então tem muitos desses pontos, né? Você não precisa ser fluente agora, mas você precisa estar no caminho. Até porque muitas pessoas que entraram em contato comigo já tinham essa visão e outros sabiam que iam precisar futuramente. Então a ideia era, eu vou começar a me desenvolver agora, porque aí quando chegarem, conversarem comigo, eu já vou estar falando, não, eu já estou estudando e eu já tenho um inglês básico mais estruturado aqui, já consigo conversar, já consigo me comunicar, e eu estou melhorando a cada dia mais. Aí a pessoa vê que tem esse esforço também da parte da pessoa, para que quando ela seja admitida na vaga, para que chamem ela para aquela vaga, para aquela posição, quando ela for aceita, ela já tem um inglês já estruturado, ele já está em constante transformação, em constante evolução, e que a pessoa sabe que essa pessoa só vai evoluir ainda mais depois que ela entrar na vaga. Não é uma pessoa que, tipo, foi chamada e agora vai começar do zero. Aí eu não consigo, né? Aí normalmente essa empresa falaria, não, aí eu não tenho como te dar essa vaga, eu preciso de alguém que tenha pelo menos o básico. Existe também esse ponto, principalmente com pessoas que têm
algumas pessoas de dentro, né? Até para quem tem contato de dentro, fala, olha, eu conseguiria te chamar para essa vaga, mesmo você não tendo inglês fluente, mas eu precisaria que você tivesse pelo menos o inglês básico. E é o que acontece com essas muitas pessoas, mesmo tendo alguém de dentro, não consegue ser admitida no cargo por conta desse ponto. Aprender inglês vai muito além da viagem, que nem eu comentei, no trabalho, né? Porque aumenta o valor profissional. Eu até separei uma notícia para vocês darem uma olhada. Né? De acordo com a pesquisa inicial da Cato, os profissionais fluentes no idioma tendem a ganhar até 61% mais do que aqueles que não falam inglês. Depois vocês podem dar uma olhada nessa notícia também. Então ele abre portas para vagas de empregos, cargos maiores, projetos internacionais, independente da sua área, né? Seja algum ponto de engenharia, talvez a engenharia mecânica, civil, tem muitas empresas multinacionais que contratam pessoas do setor de engenharia, pode ser a parte offshore, qualquer coisa offshore nesse sentido, que tem a ver com petróleo, com gás. Tem muitas empresas que precisam de pessoas que falam inglês para conversar com clientes, com pessoas de outros setores, com chefes, até mesmo empresas multinacionais de todos os setores, de qualquer forma. Eu tenho aqui, por exemplo, na cidade, e eu ajudo muitos alunos nesse sentido também, tem empresas multinacionais de produção de café solúvel, por exemplo. E essas empresas, às vezes a pessoa é de fora, é da Índia, do Vietnã, é da China, que vem, monta uma empresa no Brasil, então todo mundo ali que é de uma outra nacionalidade, aprendeu inglês para conseguir se comunicar com brasileiros, todo mundo se comunica em inglês e precisa de pessoas que falam inglês. Então, essa é uma tendência de qualquer tipo de empresa multinacional, de gringo que vem de fora, monta uma empresa aqui e você conseguiria até mesmo ganhar muito mais, porque mesmo que a gente fale, o inglês é o básico, não é mais o diferencial, ainda assim é um básico e que quase ninguém desse mercado de trabalho mesmo tem. Muito poucas pessoas têm um inglês realmente fluente, comunicativo, até porque, que nem nós vimos em alguns outros vídeos do canal que você pode assistir, muitas escolas de inglês também trabalham um inglês que ele é muito mais conteúdo do que comunicação. Então, algumas pessoas que já estudaram inglês, se dedicaram ao inglês por 5, 6 anos, se dedicaram no inglês em um método que focava em consumo e não em produção. Ou seja, essa pessoa não é uma pessoa que consegue utilizar o inglês para expressar as próprias ideias e opiniões em inglês, por não ter tido acesso a aulas de conversação e não ter praticado a fala com muita constância. Então esse é um ponto também que vira um grande diferencial, porque por mais que você consiga pegar pessoas que estudaram inglês, têm uma noção de inglês, às vezes eles não têm um nível de fluência comunicativa suficiente também. Então isso ainda assim se torna um diferencial, mesmo sendo o básico. Te dá voz em reuniões com pessoas estrangeiras ou multinacionais, que é a mesma coisa também com alguns alunos meus que deixavam de participar de entrevistas que eles tinham que participar de certa forma, ou participavam das entrevistas, mas não falavam nada, ficavam com medo de falar, principalmente por conta do inglês. O crescimento profissional, porque te dá acesso a livros, ideias, né, conteúdos que nunca foram trazidos. Aí isso aqui tem a parte de vídeos do YouTube, cursos mesmo, e muitos outros pontos de conteúdo que você pode pegar de fora. Eu conheço pessoas, por exemplo, que ganharam muito dinheiro com ideias de livro em inglês. O livro ele nunca foi traduzido para o português. Era livro de fora, né? O cara publica naquele mesmo ano com muitas ideias novas da parte de empreendedorismo, da parte de investimentos e tal. Essa pessoa leu o livro, adquiriu uma ideia muito importante que não tinha sido trazida, né, para o mercado aqui brasileiro, porque alguém não tinha consumido aquilo o suficiente para conseguir trazer aquela ideia, ele trouxe e ganhou muito dinheiro com essas ideias de fora, que você pega de livros em inglês. Muitas pessoas também com cursos, em algumas pessoas da área mais business mesmo, né, tem cursos MBAs e outros pós-graduação, que é só de fora, e os cursos todos são ministrados em inglês, então você precisaria ter o inglês para conseguir compreender tudo aquilo que te levaria para o próximo nível. E também tem esse ponto de melhora da autoestima, né? Porque você tem uma confiança ao conquistar uma habilidade de verdade. Quando você começa a se comunicar e fala inglês de verdade, você sente uma evolução pessoal também. Então isso é muito interessante no crescimento pessoal nesse sentido. E nos estudos, que tem um sentido desse dar acesso a ideias, livros e conteúdos, mas também cursos internacionais, certificações também necessárias para a área, entendimento real de conteúdos sem tradução errada ou incompleta, que muitas vezes acontece em muitas ferramentas de tradução, e também a vida útil de alguns artigos é muito pequena. Tinha um psicólogo, na área de psicologia existe essa ideia, né, da vida útil dos artigos e estudos de psicologia, normalmente eram uns 3 anos. Eu esqueci quem era o pesquisador que falou sobre isso, mas se você lembrar pode colocar aqui nos comentários, que ele falou que a vida útil dos artigos da área da psicologia, porque como estão tendo muitos estudos recentemente, os artigos eles vão perdendo a vida útil dele. Então surgiu uma coisa nova, depois uma coisa nova vem e refuta aquela. Então para você estar sempre de acordo com as novidades que surgem na área, você precisaria
ler o artigo assim que ele sai na língua original. Isso acontece com muitas pessoas da área da medicina também, onde tem muitas mudanças de novas tecnologias e uma vai refutando a outra. Então, para você estar bem atualizado, você tem que ler o artigo assim que ele sai. Porque às vezes quando eles traduzem o artigo, mesmo, não estou falando de tradução de Google Tradutor, ou até mesmo alguma IA que traduz ele, mas eu falo uma tradução real, onde a pessoa pega todo o sentido do texto e faz uma adaptação dos termos exatos para que a mesma ideia do texto original seja passada, porque isso é um trabalho também que exige uma diferenciação de alguns termos que a IA não consegue entender atualmente por conta da parte humana mesmo, da ideia que o autor quis passar com aquele texto. Muitas vezes, quando esse texto é traduzido mesmo, ele já meio que está perdendo a vida útil dele, porque já vai chegar um outro artigo que vai refutar esse artigo anterior. Então tem esse ponto também de estar sempre atualizado. O custo invisível de não começar agora é cada semana mesmo que você adia o inglês, é uma oportunidade a menos que você está treinando, que você deixa de estar treinando para se preparar para ela. Você consome conteúdo superficial, porque você não entende os originais. Você aceita uma vaga normalmente que é mediana, porque você não consegue se comunicar melhor, você não consegue utilizar o inglês no ambiente de trabalho, ou até mesmo numa entrevista, você fica presa no seu mundo mesmo. Sem explorar o que está disponível lá fora, sem explorar as novas oportunidades que surgem. Enquanto isso, né, as pessoas com menos potencial, porque muitas vezes você vê uma pessoa que sabe menos do que você sobre aquela área, já estão colhendo os frutos e participando mesmo das entrevistas de emprego, passando em vagas de emprego, mesmo elas sendo menos qualificadas, mas elas têm o inglês, então elas conseguem se comunicar. Para a pessoa que está contratando aquela pessoa na empresa dela, não adianta você ser o melhor que tem naquela área, conhecendo aquele tipo específico de assunto, se você não consegue se comunicar com as pessoas. De que vai adiantar ter alguém como você no time? Esse é o pensamento de muitas empresas e de muitos contratantes também. Então, algumas pessoas que são menos qualificadas do que você estão pegando as suas vagas simplesmente porque elas começaram antes e têm o inglês e conseguem se comunicar em inglês. Normalmente, um dos pontos é assim, não tem muito tempo. E faz sentido se você pensa em trabalho, em vida, para quem tem filho, para quem tá coordenando uma grande quantidade de coisas ao mesmo tempo, e todas essas coisas tomam tempo, né? Mas você não precisa de horas por dia, de muitas horas por dia. Você precisa de clareza, porque se você tem pouco tempo, uma coisa que você precisa muito é saber exatamente o que fazer. Para quem tem muito tempo, ele pode fazer um monte de coisa, vai ficar 3 horas por dia assistindo vídeo em inglês, pode ficar 5 horas por dia lendo texto, escrevendo coisas, conversando com gringo. Essa pessoa, normalmente, ela não tem por que pensar tanto, assim, eu não tenho muito tempo, então eu preciso ter muita clareza do que fazer, porque ela faz um monte de coisa aleatória o tempo todo, tá consumindo inglês, falando com gringos. Mas para quem tem pouco tempo, normalmente, clareza de caminho é o mais importante, porque cada minuto que você passa, ele tem que ser muito bem pensado, e ele tem que ser o mais aproveitado possível, né? Então você tem que ter um plano inteligente, sabendo exatamente o que você precisa fazer durante esse período, de 20 a 30 minutos por dia, com consistência. E, de preferência, que é o que eu comento com os meus alunos do MAF, esses 20 a 30 minutos por dia, eles são de estudo em casa, diário. Seria interessante que você conseguisse ter pelo menos uma aula de conversação por semana. Porque quando você tem essas aulas de conversação, você consegue praticar a fala ativa. Esse é o mais importante quando nós estamos falando sobre comunicação, como inglês como fluência comunicativa. Por isso que muitos alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, por terem essas aulas de conversação toda semana, claro, além das de conteúdo de consumo que nós temos, que faz parte do formato, você treina a fala ativa. Por isso que eles desenvolvem a fala com muita naturalidade. Porque assim, é uma habilidade. O inglês é uma habilidade. Você precisa treinar a habilidade da fala em inglês para que você fique bom falando inglês, para que você consiga falar em entrevistas, em reuniões também, conversar com gringos de forma geral. Em muitas escolas, quando você não tem aulas de conversação, ou dentro da própria aula de conteúdo normal, você não tem o foco na prática comunicativa, você fica uma pessoa que aprende o inglês de uma maneira muito mais consumindo. Você entende o inglês assistindo alguma coisa, muitas vezes você entende o inglês lendo um texto, mas você não consegue falar, expressar suas próprias ideias e opiniões em inglês, porque você não treinou essa parte. É a mesma coisa que alguém que faz parte de uma autoescola, que eu citei esse exemplo várias vezes aqui nos vídeos, né? E ele assiste várias aulas teóricas da autoescola, mas essas aulas teóricas não se refletem na parte de prática de fala mesmo. Não é porque você treinou e assistiu várias aulas teóricas da autoescola, você conhece todas as placas, todos os sinais de trânsito, você sabe exatamente quais são as partes do carro, mas você nunca entrou no carro e tentou dirigir ele. Não é por você saber as coisas sobre o carro, as coisas sobre as placas de trânsito, que você vai conseguir dirigir um carro pela cidade. Não é porque você
estudou o inglês em uma escola, em um formato, em um método que focava no inglês em si como língua, que você vai ser uma pessoa que consegue utilizar o inglês como uma maneira de comunicação. Você precisa ter focado nesse ponto para que você consiga desenvolver essas habilidades. Então esse é um ponto muito, muito importante. Você teria que ter aulas de conversação e também um estudo diário de pelo menos de 20 a 30 minutos por dia com consistência e muito bem planejado, com uma sequência gradual de conteúdo que te mostra exatamente o que você tem que estudar e como estudar. Assim também você não perde tempo pensando no que fazer e não sabendo se você está seguindo o caminho correto para chegar na evolução. Eu coloquei aqui, né? Se você tem tempo para Netflix, você tem tempo para o inglês. Até porque, às vezes, um episódio de uma série é 50 minutos, certo? Então, se você pega esse ponto do 50 minutos de uma série, você assiste um, você assiste dois, ou não, eu não assisto Netflix, mas eu fico ali no Instagram, fico vendo alguns Reels, algumas coisas assim, passando um tempo, vejo alguns vídeos no YouTube também. Quanto tempo que isso dá por dia? Se você abrir seu celular, você consegue dar uma olhada em quanto tempo você fica no celular por dia. A gente pode não perceber, mas esses 20, 30 minutos, às vezes você consegue tirar um tempo de alguma outra coisa e se dedicar por um tempo até você conseguir chegar numa fluência comunicativa em inglês, que vai te proporcionar um emprego melhor, que vai te dar também, às vezes, mais tempo para você fazer todas as outras coisas que você gostaria. Mas, muitas vezes, o tempo que você se dedica a coisas de lazer atualmente toma um tempo que poderia ser dobrado no futuro se você tivesse uma oportunidade de emprego melhor, tendo o inglês para conseguir chegar nela. Para começar com o pé direito, né? Por onde iniciar ainda hoje? Já que você está falando que é para fazer tudo isso, que eu poderia tirar um tempo do meu dia, como que eu posso começar? Antes de eu te mostrar como começar, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações do canal sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe essa notificação. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto para você começar com o pé direito. Defina o seu porquê. Por que você aprende? Por que você precisaria do inglês, né? Para onde que você quer chegar? Esse é sempre uma coisa que eu comento com os alunos, porque quando você tem o porquê, você tem um trabalho, uma vaga de emprego, se ela for específica, melhor ainda, se você sabe a empresa, se você sabe mais ou menos qual seria a vaga que você gostaria de ter, qual é a promoção que você gostaria de alcançar, ou até mesmo qual é a viagem que você gostaria de fazer se comunicando com os gringos, se é algum ponto social ou tem a ver com hobby. Se você tiver isso definido na sua mente, muito bom, porque isso te dá motivação para estudar todos os dias e para seguir essa consistência. E também, às vezes, para sacrificar algum tempo que você teria de lazer durante a semana. Porque você sabe muito bem o seu objetivo e você sabe o que aquilo vai te proporcionar no futuro. O segundo ponto é começar com frases úteis em situações reais. Uma coisa que acontece em muitos métodos de inglês é treinar um inglês muito genérico. Então, um inglês que você não consegue utilizar no dia a dia ou sem prática da fala. Isso é um problema. Porque quando você não tem frases úteis e situações reais, você está treinando para umas situações que você não vai utilizar no futuro. É sempre algo muito genérico, alguns diálogos meio prontos. Você nunca fala algo que vem da sua mente mesmo, que você mesmo prepara. Por isso que também nas aulas de conversação que eu ministro com os alunos, eu separo perguntas, né, e os temas para que a aula seja guiada e alguém não fale uma coisa muito aleatória, mas eu sempre deixo as respostas para que cada aluno prepare a sua própria resposta ou improvise a própria resposta, dependendo do nível de aluno, né? A tendência é que os alunos comecem sem saber nada de inglês e sabendo as perguntas e temas, eles preparam as próprias respostas. Com o tempo, eles vão criando autonomia para responder de improviso, porque eles começam a pensar em inglês automaticamente e conseguem responder as perguntas em inglês automaticamente, pela quantidade de estruturas que eles aprendem. Tá tudo num vídeo que eu fiz também aqui no canal sobre a melhor forma de aprender inglês. Você pode acessar e entender como funciona isso de verdade. Mas o ponto é, quando você responde uma pergunta com algo que você realmente pensa, você está treinando para algo que vai acontecer no mundo real. Porque se alguém pergunta sobre o seu trabalho, por que eu vou criar um diálogo que já está pronto, algo escrito ali sobre o seu trabalho? Não faz sentido. Você tem que criar uma resposta que você falaria no mundo real. Situações reais mesmo. Então, por exemplo aqui, né? Eu sou Ana, eu trabalho com marketing, eu quero falar inglês melhor, né? I'm working in marketing, I want to speak English better. Can you help me? I don't understand. Please repeat. Se for uma frase de viagem, por exemplo. Se for não, eu sou da área offshore, eu quero aprender coisas específicas da área, eu sou da área de programação, de TI mesmo, né? IT. Então, você precisa pensar em frases que você usaria no dia a dia e não tem problema se no início você pensa em português, escreve essas frases que você falaria no dia a dia e traduz elas para o inglês e começa a ler no inglês para tentar se acostumar com as frases que você realmente falaria. Eu treino muito isso com os alunos e isso é muito importante de ser feito. Comece com frases úteis e situações reais. E isso também
casa com o seu porquê, né? Porque você tá vendo que aquilo que você tá estudando realmente vai te levar pro ponto B que você gostaria de chegar. Aqui, nós temos também um micro hábito diário. Que nem eu falei, é importante que, além de você treinar as frases úteis e situações reais, que estão relacionadas ao seu porquê, você não faça isso uma vez num dia na semana e depois não faça mais. Ou faça uma vez por mês. Não faz sentido, você tem que criar um micro hábito diário. Isso aqui, ele tem relação com tanta coisa, tem relação com revisão, da curva de esquecimento de Ebbinghaus, tem a ver com o consumo diário que está associado com aprendizagem constante de palavras novas, o efeito bola de neve, que eu já citei em alguns vídeos. Essa criação de micro hábito diário é importante para muitas coisas que eu nem vou entrar aqui nesse vídeo, mas é interessante que você tenha pelo menos uns 15 minutos de listening com repetição, isso aqui no início, tá? No início da sua aprendizagem de inglês. Com o tempo, é legal que você foque muito mais em consumo, em speaking, do que em listening, mas a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. 5 minutos narrando a sua rotina. Narrando a sua rotina, principalmente relacionada ao trabalho. E não é só narrando a rotina, porque quando você narra a rotina, I'm making coffee, I'm getting ready, tô fazendo isso no trabalho, tô fazendo aquilo, você tá falando coisas em uma estrutura verbal específica, que é as coisas que estão acontecendo agora. Mas seria interessante também que, além de falar das coisas do trabalho que você está fazendo agora, que você crie um diário. Assim você fala sobre o que aconteceu no dia. Assim você fala sobre o passado, você treina essas estruturas do passado. Que você tenha também um plano do dia, que você fale de manhã, ou um plano do dia seguinte, que aí você treina também o futuro em inglês. E que você fale também sobre a sua rotina. O que você normalmente faz? Assim você usa o presente, mas o presente como hábito, né? E também que você fale sobre as coisas que você está fazendo agora, que você fala do presente com a forma progressiva dele, das coisas que estão acontecendo. Eu utilizo muito isso com os alunos, então eles acabam trabalhando todos esses aspectos do trabalho. Citando um exemplo aqui, por exemplo, né? Se for alguém da área do TI, que eu tenho muitos alunos que são programadores, quando você treina com um diário falando sobre as coisas que aconteceram, se você tiver que falar sobre um problema que aconteceu, você vai estar narrando esse problema que aconteceu. Se você fala quais são os planos das tarefas da semana, você vai falar, a gente vai fazer isso e aquilo nessa semana. Ou até mesmo, qual é um hábito, uma coisa que você sempre faz? Eu faço sempre isso e isso. Se alguém pedir pra você explicar, você vai falar exatamente o que você faz. E o que você tá fazendo agora, nesse exato momento? Ah, eu tô trabalhando nesse projeto, a gente tá fazendo isso. Então, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, nós estamos preparando. Então, esse ponto é muito importante de treinar todas essas estruturas verbais. Quando você estuda também de forma aleatória, que nem eu falei, quando você não tem um plano muito claro, que é um dos pontos, né, importantes para você ter um plano inteligente, você aprende as coisas de forma aleatória e muitas vezes muitos desses aspectos acabam faltando. É quando você vai para a prática, você vai ter que conversar com alguém, você trava, porque você acaba não percebendo que você não treinou alguma dessas estruturas mesmo de comunicação. Uma pergunta respondida em voz alta por dia, tipo, o que você fez hoje? Ou o que você faz todos os dias? Ou até mesmo uma pergunta relacionada ao seu trabalho. Ou de entrevista de emprego, né? Qual é o seu background? Qual é a sua experiência de trabalho? Você treina essas perguntas e essas respostas que você daria constantemente. Então, se todos os dias você escutar vídeos, trechos de filmes e de séries em inglês, se o seu objetivo não for relacionado a trabalho, se for relacionado a trabalho, vídeos no YouTube de acordo com o seu trabalho ou sua área de atuação, e você repete muitas frases que você escuta no vídeo, você narra o seu dia, a sua rotina, seguindo alguns desses aspectos que eu falei, e responde uma pergunta em voz alta todos os dias, você está treinando muito daquilo que você precisaria pro futuro. É por isso que eu também separo essas coisas, né? Eu não tô falando uma coisa que é pra você fazer que eu não aplico. Eu tô falando exatamente o que eu aplico com os alunos. Nós temos aulas de consumo toda semana, onde nós treinamos o listening, a compreensão auditiva, para entender mais os gringos. Nós temos também aulas de conversação toda semana, onde você consegue treinar a fala, expressando suas próprias ideias e opiniões, principalmente focado em trabalho. E também nós temos aulas de conteúdo, onde você aprende cada vez mais estruturas, né, vocabulário e expressões para entender mais o que os gringos falam, que é reutilizado nas aulas de consumo, e também para conseguir ter mais vocabulário para expressar suas próprias ideias e pensamentos, que é utilizado na aula de conversação. E uma coisa alimenta a outra, por isso que os alunos evoluem tão rápido. E é o que eu recomendo você para fazer. Aprender cada vez mais conteúdos em inglês, treinar o listening e treinar a fala, a conversação, narrando a rotina e respondendo perguntas em voz alta. E eu tenho um ponto, né? O que a maioria faz é que você precisa evitar. É esperar ter tempo, porque que nem nós vimos, você pode até focar em 15 minutos por dia, mas é importante você começar agora, porque quando chegar o momento, você consegue só dar um gás naquele nível de inglês que você já tá, mas você já tem pelo menos o início, você já começou, né? O carro já deu a partida. Você não tem que chegar no nível básico de inglês, que normalmente é o que demora um pouco mais tempo. O que demora mais tempo, e eu sempre comento com as pessoas, é sair do zero. Eu tô no zero, não sei nada, né?
não sei absolutamente nada, e chegar a um nível ok de compreensão e comunicação. Para sair desse não sei nada, ter um nível ok de comunicação e conversação, ele demora muito mais tempo do que você já ter um nível ok de comunicação e evoluir ainda mais. Porque quando você tem um nível ok de comunicação, assim como eu levo os alunos do MAF, né, você consegue assistir vídeos e entender assim uns 50%, 60% do vídeo e aprender palavras novas só assistindo um vídeo em inglês. Você consegue aprender palavras novas lendo um texto em inglês, porque você entende o suficiente para entender as outras palavras. Você consegue se comunicar no trabalho, e mesmo que você não entenda algumas palavras que a pessoa falou, você entende a ideia geral do que ela tá falando. E se você tiver dúvida, você até pergunta pra ela, ela explica e você consegue entender o que ela tá explicando. Então você consegue ter esse nível de comunicação para você dar um intensivo quando chegar um momento específico, quando chegar o momento certo. Mas você precisa já começar o quanto antes. Começar, né, e parar várias vezes. Esse aqui comece e para várias vezes porque não tem clareza de método e não sabe se tá evoluindo, se tá fazendo certo também. Ou estudar gramática por meses antes de formar uma frase. E sem treinar também a fala, que normalmente trava as pessoas na hora de falar, porque elas não estão treinando. É aquilo que a gente falou, aula teórica é muito diferente de aula prática. Se compara com quem já fala e se acha incapaz. Também esse é um ponto, né? Não faz sentido você se comparar com o que você já fala. A mesma coisa que se você chegar, vamos lá, mesmo exemplo da autoescola, né? Nossa, mas olha essa pessoa, ela já dirige. Mas é porque ela já passou pelo processo que você ainda vai passar. Não tem por que se comparar com ela. Você vai passar pelo mesmo processo e vai chegar no nível dela também. Não tem por que ter essa comparação com outras pessoas. Você tem que se comparar consigo mesmo, né? E o que fazer no lugar disso? É começar pequeno mesmo, mas começar de verdade. De uma forma onde você consegue usar o inglês todos os dias, mesmo que sozinho, falar mesmo com erros, assim você evita uma coisa que eu sempre comento aqui no canal, que é o paradoxo da comunicação, que é você evitar treinar a fala porque você vai errar, mas aí você não desenvolve a fala com medo de errar porque você não tá praticando, e aí você não pratica, não evolui, e você também não evolui porque você não pratica. Então você fica, tipo, parado mesmo, coisa paradoxo da comunicação, de não vou treinar porque eu tenho medo de errar, mas por conta disso eu não melhoro, e eu nunca melhoro porque eu nunca começo porque eu tenho medo de errar. Então é um paradoxo, né? Você tem que fugir dele. Confiar no processo, o progresso, ele é mais rápido do que você pensa. Ele é mais rápido do que você pensa, não é milagre, eu não tô falando aqui de milagres, né? Mas eu tô falando aqui de que muitas vezes ou é 8 ou 80, né? Às vezes é tipo assim, ou eu aprendo em uma semana todo o inglês que eu preciso pro resto da vida e não preciso estudar nunca mais, ou, nossa, eu vou demorar 5, 6 anos pra começar a falar inglês. Não, existe um progresso que ele é mais rápido do que você pensa, mas que ele não é milagre. Mas que quando você começa, você consegue ver a sua evolução, principalmente se você focar na fala, né? Você consegue ver uma evolução da fala com muito mais facilidade, e isso vai te dando motivação pra continuar evoluindo no inglês. Até porque não é assim, não sei nada de inglês, depois de um ano, bum. Ou depois de 5 anos, agora eu sei tudo. Não, você continua evoluindo. Então você não sabe nada, você começa a saber um pouco, começa a se comunicar um pouco, começa a entender mais, começa a entender cada vez mais e falar mais. E isso vai progredindo gradualmente. O mais importante de tudo. O melhor dia pra começar foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Então você não precisa de intercâmbio, tá? Nem de fluência imediata. Você precisa de decisão, de consistência, de um plano que te leve à fluência do jeito certo. Você pode começar o que você tem, com o que você tem hoje. Não espere mais, porque quando você esperar, já vai ser muito tarde. Se você quiser um plano estruturado também para te guiar com conteúdo real, treino de fala, escuta e conversação, você sabe onde me encontrar, tem um link aqui embaixo para entrar em contato comigo ou com a minha equipe e eu te explico exatamente como funciona. Se o formato fizer sentido para você, você entra no MAF, o método acelerador da fluência, ou não, e você decide também aplicar tudo o que eu tô falando nesse vídeo e ter uma evolução real com a minha ajuda, entrando no MAF, ou até mesmo usando o conteúdo gratuito que eu passei aqui nesse vídeo, que você vai evoluir muito. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela também nesse exato momento, e te agradeço por ter assistido o vídeo até o final, e vejo você no próximo vídeo.